Agora, um comentário. Eu penso uma coisa de maneira distinta. Eu não acho que a consciência é condição sine qua non, condição obrigatória para a inteligência artificial geral, a AGI. Pelo contrário, eu acho que algo me diz, olhando do ponto de vista de lesão cerebral, do que acontece no cérebro humano, que a consciência é uma propriedade emergente dos sistemas biológicos. E que o grande negócio, quando a gente vai falar de inteligência de máquina, é intencionalidade. E quando a gente põe a coisa na base da intencionalidade e não da consciência, eu acho que algumas operações mentais, alguns entendimentos ficam um pouco diferentes. Uma parte é a mesma coisa. Puta, é tudo a mente funcionando de um jeito ultra mega blaster. Mas tem coisas diferentes. Então, por exemplo, imagina que eu vou dizer que assim, existe um estado meu agora e existe, por exemplo, este estado aqui. Eu vou pegar e vou tirar o vinho daqui e botar dentro de mim. Olha só, eu corrigi um estado do mundo, que era um estado em que o vinho estava aqui, em função de um estado da minha mente, que era o desejo de tomar o vinho, transportando o vinho para dentro de mim. Eu posso chamar isso de um impulso intencional de correção de um estado do mundo. Quando, por exemplo, eu desejo aprender alguma coisa, o conhecimento está fora de mim. E o meu desejo é de transformação de mim mesmo em relação ao estado do mundo. Então, é o inverso. Então, o comportamento e o aprendizado são intenções de sentido inverso. Essas são intenções curtas. Eu posso pensar que uma máquina, um sistema qualquer, ele pode implementar uma série de comandos que vai gerar uma sequência intencional de transformação do mundo simultânea a uma sequência intencional de transformação de si mesmo, que vai replicar uma série de comportamentos, ou simplesmente todos os comportamentos, que uma pessoa olhando de fora vai chamar de inteligente ou equivalentes aos humanos, sem que ela tenha consciência. Então, no final das contas, percebe? A amarra do ponto de vista da programação de um comando que gera uma alteração no estado do mundo para fazer com que eu possa justamente eliminar esse comando e abrir espaço para um próximo, aliada à mesma coisa, ao mesmo impulso, ou seja, ao mesmo investimento energético para transformar um estado de si mesmo em função de um estado possível ou de um estado do mundo, talvez seja suficiente para chegar a níveis assim estratosféricos de capacidade de realização que, vistos de fora, vão ser chamados de plenamente inteligentes. Que é o que acontece hoje, se você for olhar com os avatares gerados por inteligência artificial. Eles conseguem, em muitos sistemas, eles conseguem detectar sinais nos nossos rostos, eles conseguem ler padrões que a gente não consegue. Se eu olho para você, se eu olho para o Álvaro, até um grau a gente aprendeu a detectar se você está interessado ou não, se você está triste, se você está surpreso, etc. Mas a gente não tem capacidade nem visual, nem de velocidade para detectar mais do que isso. E já existe, já desde 2017, a IBM tem um processador neuromórfico que consegue analisar aquelas 7 microexpressões, que é uma coisa que a gente não conseguiria analisar a olho nu. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Então, se você consegue ler os padrões do outro, os sinais do outro, e você consegue mexer no seu comportamento para atender o que o outro precisa, você parece humano, você parece que está... E você tem um resultado incrível. Tanto que os influenciadores digitais, que são avatares hoje, sem ter todas as competências que a gente está falando, né? Que o Álvaro falou, que eu falei também, mas só com essa capacidade de ler rapidamente sinais e processar isso, sabendo o que o ser humano gosta, para atender o que ele quer, o seu engajamento é altíssimo. Você não consegue, um humano não consegue competir com isso se você não tiver assistido por algum sistema nesse sentido também, entendeu? Então, isso já acontece, tá? Então, isso não... Eu já vi isso já acontece. Ô, Jean, onde é que a gente viu um Instagram que era uma inteligência artificial e tinha seguidor pra caralho, né, cara? E fazia umas paradas... Fazia os próprios vídeos sozinho. Fazia os próprios vídeos, cara. Porque você consegue... o que é engajamento? Eu entender o que você quer e eu consigo... E quando você muda, eu mudo também, né? Aliás, qualquer influenciador, o que você faz é isso, né? Você fica olhando e vendo o que as pessoas precisam ou querem. Você vê o que dá mais resultado. A gente fica olhando métrica ali. Por isso que eu jamais vou ser influenciador. Por isso que eu não sou influenciador, então, né? Se eu vejo que alguém que é X, eu faço máximo Y. Os influenciadores. Não, faço zero.
Então, se você fizer isso num grau hardcore, que é o que o pessoal do marketing faz, você tenta fazer justamente esse afinamento, né? Esse ajuste fino o máximo possível e o mais em tempo real possível para satisfazer o que o outro quer. Então, você tenta ler o que o outro quer e você tenta devolver o que o outro quer. A máquina faz isso mais rápido. Isso é muito profundo. Você percebe? No limite, o que está em discussão ainda, assim, no limite, é que as coisas... Parte do que a gente julga tão especial na gente, tão único, é meio simplista no fundo, entendeu? Então, quando você vai reduzir do ponto de vista algorítmico, você pode dizer, pô, ele tem uma certa recompensazinha que faz ele gastar energia para fazer determinada coisa, que dá a impressão nas pessoas de que tem uma intencionalidade, uma coisa... É suficiente para as pessoas acharem que tem mesmo. Até porque a gente nasce com isso. Então tem esses estudos com robô que, tipo, o cara... As pessoas têm algum bloqueio de bater no robô, entendeu? Por quê? Porque você projeta uma humanização. É que nem, por exemplo, quando você vê a frente de um carro, você usa áreas parietais do cérebro, uma área de implementação de visão de rosto, onde muitas vezes se fala que tem um homúnculo. Tem um cara chamado Ramachandra que descreveu isso, mas não importa. Que são, tipo, que evoluíram pra gente identificar coisas biológicas. E aí, por isso que a gente vê o carro e fala, se meu Fusca falasse, entendeu? A gente vê o farol como olho, etc e tal. Porque a gente vem com isso. Então é muito fácil a gente injetar essa percepção e cair na ideia de que o simulacro tem os princípios interiores. E aí, juntando as partes... Eu acho que a gente vai chegar numa inteligência artificial geral, sei lá, assim, em 2060. Não tem uma conferência chamada NIPS que sempre faz a pesquisa e a média é 2060. Essa data prevista. Se vai ou não vai e tal, não importa, sei lá, né? Não importa. Mas quando chegar nisso ou no caminho disso, eu acredito que a gente vai ter muito mais humanos projetando uma ideia de intencionalidade e consciência tal como a nossa, do que efetivamente uma implementação que, se você abrisse a caixa preta, você veria coisas que são idênticas àquilo que acontece no nosso cérebro.